O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Guerra da Ucrânia completa um ano, hoje mesmo. Exatamente, hoje, dia 24 de fevereiro, completa-se um ano da invasão russa da Ucrânia. Inclusive, vai marcar um ano do programa mais ouvido da história do Xadrez Herbal, um programa que vocês, nossos ouvintes, colocaram no 1% mais compartilhado mundial do Spotify. Discoteca sueca. E naquele programa, a gente comentou que a Ucrânia, a gente já havia comentado algumas questões, como o fato de que a Ucrânia é um país grande pra caramba e que teria que ver qual seria o apoio internacional à Ucrânia. E, como se viu, o apoio internacional à Ucrânia foi muito grande por diversas razões que a gente abordou nesse ano todo, né? Desde razões de você deixar uma eventual vitória russa mais cara, auxílio, apoios motivados também por questões históricas, ideológicas, culturais. Então, assim, é claro que, não tem como a legenda, a manchete, desse momento não ser esse um ano, da guerra. E nesse contexto, de um ano da guerra, o Zelensky disse hoje, o presidente da Ucrânia, que gostaria de se encontrar com o Xi Jinping, presidente da China, que ele considera o interesse chinês na guerra como benéfico, e também hoje a Polônia afirmou que enviou os seus primeiros tanques Leopard 2, carros de combate Leopard 2 à Ucrânia, tá? E a Alemanha também disse que vai aumentar o número de carros de combate que vai fornecer à Ucrânia. Nessas últimas 2 semanas, falando primeiro de notícias das relações de alto nível e tudo mais, talvez a principal notícia tenha sido o fato de que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez uma visita surpresa a Kiev no último dia 20 de fevereiro, onde ele se encontrou com o Zelensky. Foi um esquema parecido, com outras visitas de lideranças estrangeiras. Ele voou até a Polônia, da Polônia ele foi por terra até Kiev, e mantendo inclusive em segredo. Teve inclusive uma agenda falsa, tá, do Joe Biden, para disfarçar e tal, porque imagina só, se o Joe Biden estivesse em Kiev, aí a Rússia fica sabendo, aí, que coisa, um míssil atingiu, justo onde o Joe Biden estaria, enfim, alguma coisa do tipo. A viagem do Joe Biden a Kiev, durou ali apenas algumas horas, a presença dele em Kiev, melhor dizendo, durou apenas algumas horas. A Ukrainian Railways fez uma homenagem ao Joe Biden e nomeou o trem brevemente como Rail Force One. Rail de ferrovia, o Força Ferroviária 1, digamos assim. É a sequência do filme do Harrison Ford. Isso. A ameaça agora é nos trilhos. O Harrison Ford que pode interpretar o Joe Biden hoje em dia. Sim, hoje acho que eles regulam de idade. Pois é.
Na visita, né, o Joe Biden visitou, né, o memorial aos mortos, né, os mortos ucranianos, né, desde 2014. O Indiana Jones é do mesmo ano do Joe Biden. Diferença de meses. Pois é. Julho e novembro. Pois é. Mas o Joe Biden nunca correu de uma pedra gigante, amigo. Pois é. Visitou o memorial aos ucranianos mortos. Na mesma visita, né, na mesma viagem, melhor dizendo, ele também se encontrou com outras lideranças do leste europeu, fez um discurso em Varsóvia e anunciou mais $500 bilhão em ajuda militar direta à Ucrânia. E uma questão interessante é que a imprensa dos Estados Unidos, né, disse que essa visita do Joe Biden à Ucrânia foi o mais perto de que um presidente dos Estados Unidos chegou de uma zona de combate ativa desde do governo Abraham Lincoln e a Guerra Civil dos Estados Unidos. Caramba. Porque mesmo em outras circunstâncias não era, né? O Bush filho não visitou o Iraque no meio da trocação de tiro. Né? E o Roosevelt chegou a ir até Londres, mas não é que Londres não foi atacada só por via aérea, né? Então, segundo, né, isso repercutiu mais na imprensa dos Estados Unidos. Claro também, né, para dar ali uma lustrada na visita, mas de fato foi uma visita muito importante como símbolo de apoio, como fornecimento de ajuda militar direta, os Estados Unidos falando, não importa se está tendo combate na Ucrânia, o presidente pode ir até lá, vamos manter essa aliança, essa relação, e também o fato de que foi na véspera, né, do discurso anual do Putin, né, de Estado da União, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Tá? Alguns dias antes dessa visita, a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, ela estava com o Rishi Sunak, o premier britânico, em Munique, na Conferência de Segurança, e ela afirmou categoricamente que a Rússia cometeu crimes contra a humanidade, tá, na guerra da Ucrânia, e que existem diversas evidências que vão provar isso. Tá? Depois, na Polônia, na volta da Ucrânia, o Joe Biden disse que o Ocidente não quer destruir a Rússia. Isso foi uma resposta ao discurso de Estado da União do Putin, né, na qual Putin disse que o objetivo da OTAN e dos Estados Unidos em alimentar, em militarizar, né, a Ucrânia e a Polônia é acabar com a Rússia, é transformar um conflito local em um conflito global e fragmentar a Rússia. Né? Lembrando que existe um plano supostamente vazado, né, da CIA, de que né, existiria ali a possibilidade, o interesse dos Estados Unidos na partição da Rússia, né? A Rússia, que é o maior país do mundo, e você tem um território bastante heterogêneo do ponto de vista da população. Então o Putin fez essa acusação e o Joe Biden negou isso posteriormente. Também nesse contexto das relações de alto nível, né, entre as lideranças, entre as potências, aí uma notícia também importantíssima e interessante, que o Putin anunciou a retirada da Rússia do Tratado Novo START, que era o único tratado de armamentos estratégicos, né, vinculando os arsenais nucleares de Rússia e de Estados Unidos. Tá? Anunciou a suspensão, não é nem retirada, peço desculpas, a suspensão, né, do Novo START, afirmando que o acordo está desigual, dizendo que a Rússia não está tendo acesso aos arsenais nucleares dos Estados Unidos. Enfim, a gente já tinha comentado aqui sobre questões do Novo START, então ele foi suspenso. Claro que no curto prazo isso não significa nada. Tá? No curto prazo você não tem como ter grandes alterações. Agora, no médio e no longo prazo, pode se tornar sim um problema bastante grande. Com o desenvolvimento
e a expansão de arsenais nucleares, sem você ter um controle mútuo, gerando o quê? Uma corrida armamentista. E vamos lembrar que corridas armamentistas têm diversos problemas. 2 deles são: quando você produz muito armamento, uma hora você vai utilizá-los. Você tem que utilizá-los, praticamente. E segundo, isso acaba derramando para outros países e outras regiões. Então não é só um outro país que vai se armar. Outros vão se armar, nem que seja por efeito colateral. Um efeito colateral é, por exemplo, né, um país fala: olha, para nossa corrida armamentista vamos comprar 200 novos caças. Então o que a gente vai fazer com os nossos antigos? A gente vai revender para outros países. Países que podem não ser tão modernos, mas que esses caças mais antigos dessa potência militar representarão um avanço. E aí o país vizinho vai fazer a mesma coisa e por aí vai, tá? Nesse contexto das armas estratégicas, nós tivemos também a denúncia, né, a especulação, não é nem denúncia, né, especulação de que a Rússia planejava testar um míssil Sarmata, né, que é o seu principal míssil balístico intercontinental, que foi uma daquelas armas invencíveis anunciadas pelo Putin no discurso de Estado da União alguns anos atrás, e esse teste teria falhado, tá? Não é tão simples assim confirmar isso. Por quê? Porque o teste desse tipo de equipamento não é feito do nada. Então não é, o Biden tá na Ucrânia, vamos testar aqui o míssil para dar um recado. Esse tipo de teste normalmente é anunciado previamente, para evitar a interpretação de que seja um ataque. Enfim, a gente já comentou isso aqui. Todo esse teste de mísseis, de foguetes, normalmente são anunciados previamente. Então não é uma informação fácil assim. Informação não é uma especulação, uma denúncia fácil de ser confirmada. É possível que a Rússia pretendia testar um Sarmata como parte ali do discurso da União do Putin e o teste deu errado? É. Esse teste não tinha ligação com a visita do Joe Biden? Muito difícil, porque, repito, você não faz esse tipo de teste do dia para a noite. É possível que não havia nem sequer previsão de ser realizado esse teste? Também. O fato é que o Sarmata, que é aquele míssil que tem o codinome no sistema da OTAN de Satan II. Já falei aqui disso, né, dos codinomes OTAN e do uso de Satan II. Ele é hoje a principal arma estratégica de dissuasão da Rússia. A gente, até por uma questão aqui de tempo, tá? A gente não vai se estender muito no discurso da União do Putin, mas vocês podem ler a transcrição em inglês, tá? A transcrição oficial no site do Kremlin, ou podem assistir no YouTube também com legendas em inglês, tá? E claro, se você estuda russo e quiser assistir o original em russo, também tem essa opção. Essa semana, o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, ex-primeiro-ministro da Noruega, anunciou que não vai buscar mais um mandato e vai sair, né, em outubro. Tá? Vai sair do cargo em outubro, ele que está nesse cargo desde 2014. Ele, o Stoltenberg, disse que a China não é um mediador confiável para a guerra na Ucrânia e que a China estaria pretendendo enviar armas para a Rússia. Essa semana saiu a notícia de que a Rússia, na verdade, está fazendo uma encomenda de drones chineses, ou seja, uma encomenda não necessariamente diretamente ligada às forças de guerra. Então não é que a China está mandando armas para a Rússia para a guerra. A China está vendendo armas como qualquer país, supostamente, né? Mas ainda assim também não é algo confirmado. O fato é que o Wang Yi esteve em Moscou, tá? Nessa semana, se encontrou com o Vladimir Putin e o Sergei Lavrov. Foi a primeira visita do principal diplomata chinês a Moscou desde o início da guerra, e ele disse que as relações entre China e Rússia são sólidas como uma rocha, tá? E disse que a China que busca, né, deseja encontrar um caminho para a paz, né, já que todas as tentativas de mediação dos países ocidentais apenas colocaram mais lenha na fogueira, tá? E que ninguém quer uma guerra. A gente vai falar mais um pouquinho dessas questões de acordos de paz. Aí vamos para o Nord Stream, meu caro Matias, né, os gasodutos, já que a Rússia fez uma solicitação formal de que a ONU deve fazer uma investigação
para confirmar ou, né, para verificar as alegações de sabotagem. E, por sua vez, a ONU, né, via subsecretária-geral, Rosemary Di Carlo, afirmou que a organização não tem autoridade para verificar essas alegações e que apenas aguarda as conclusões das investigações em andamento, tá? Para descobrir quem destruiu os gasodutos. E é o tipo de coisa que, assim, os nossos netos que vão saber, quer dizer, os nossos não, os seus, né? Porque eu dificilmente os terei. E a China também apoiou a Rússia nos pedidos por uma investigação rigorosa sobre a eventual sabotagem. Eventual não, né? Certamente sabotagem, mas quem foi que sabotou? Vamos passar brevemente pelo fronte, meu caro Matias. Né? Continuam as especulações sobre uma ofensiva renovada da Rússia, especialmente em Luhansk. Nesse sentido, os ucranianos anunciaram que destruíram a principal ponte de Bakhmut, tá? Ou seja, para atrasar, para impedir o eventual avanço russo em Bakhmut, que fica em Donetsk, tá? Não é Luhansk, é Donetsk, peço desculpas pela confusão. Também, falando em pontes, os russos utilizaram um drone marítimo para atingir uma das principais pontes de Odessa, tá? Que está relativamente longe da linha de frente, é o principal porto sob controle ucraniano, é o principal porto a oeste da Península da Crimeia, e vamos lembrar, o primeiro uso na história de drones marítimos foi feito pela Ucrânia atacando Sevastopol, alguns meses atrás. Esse agora é o segundo uso desse tipo de armamento na história. Tá? Algum tempo atrás, por conta da guerra em Nagorno-Karabakh, eu escrevi uma coluna na Gazeta dizendo que o drone não era mais a arma do futuro, era já uma arma do presente. E a guerra na Ucrânia colocou o uso dos drones em mais uma esfera, né? Agora a marítima. E a Ucrânia acusou a Rússia de ter bombardeado a cidade de Kherson, deixando 6 civis mortos. E nessa semana também foi confirmada a morte do Oleg Mudak, ele que era o comandante do 1º Batalhão do Regimento Azov e que estava em custódia da Rússia desde agosto do ano passado. Ele que se rendeu com mais de 2.400 homens naquela ocasião. Aí agora a gente vai para Moldova, meu caro Matias. E aí, aproveitar, a gente vai fazer um esclarecimento, né? Porque no programa passado teve um problema técnico na hora de renderizar o programa. E aí, a última notícia, que era de Moldova, ficou de fora. E aí, alguns ouvintes comentaram que quando você foi puxar, acho que o peão, você fala moeda de Moldova e ficou meio sem sentido, enfim. Então, assim, foi isso. Teve um problema técnico no último programa. E então a gente vai repetir o breaking news do último programa, digamos assim, que no dia 10 de fevereiro, né, o governo de Moldova, o gabinete, né, de governo da Natália Gavritila renunciou depois de 18 meses, tá? Afirmando que o governo não estava conseguindo promover as reformas que gostaria, as reformas econômicas, e que era necessária uma renovação de liderança. Claro que num país parlamentarista, em que você tem um partido com clara maioria, né, isso se torna apenas, de fato, você trocar a liderança dentro do mesmo partido. A presidente Maia Sandu, lembrando que tanto a Maia Sandu quanto o partido que tem maioria no parlamento são pró-União Europeia, pró-Ocidente, ela nomeou o ex-ministro do interior, o Dorin Hessean, como novo primeiro-ministro, ele que assumiu oficialmente no último dia 16 de fevereiro, tá? Também com essa bandeira, né, de ser próximo à União Europeia, ele disse que o seu governo terá 3 prioridades, né? Integração à União Europeia, combate à corrupção e uma nova vida econômica com paz e estabilidade. Nesse contexto, meu caro Matias, tá, de Moldova, nós tivemos algumas questões interessantes. Primeiro,
a Maia Sandu afirmou que a Rússia estava planejando, né, um golpe de Estado em Moldova, utilizando agentes infiltrados, né, para subverter a ordem constitucional e dar um golpe e mudar o governo. Por um governo controlado pela Federação Russa. E aí ela falou uma questão interessante, tá? Que assim, me pareceu que ela insinuou que parte dos militares de Moldova são pró-Rússia. Ou seja, que eles que seriam, né, os eventuais líderes, né, dessa tentativa de golpe, que envolveria o ataque a prédios do Estado e eventual tomada de reféns. Lembrando que isso é algo que a gente já mencionou que é muito comum em ex-países soviéticos, de nós termos uma ala pró-União Europeia e uma ala pró-Rússia, e muitas vezes a ala pró-Rússia ser mais forte dentre lideranças militares, muitas delas ainda formadas, né, durante o período soviético. Os generais de hoje, em países como Moldova, Cazaquistão, Tadiquistão, próprio Azerbaijão, eram tenentes, se formaram na academia militar, eram tenentes no período soviético, e hoje são os generais. Então são figuras que muitas vezes foram treinadas na Rússia, né, falam russo, né, então muitos deles podem ser russófilos. Então ela meio que insinuou que parte das Forças Armadas de Moldova não seriam confiáveis. Vários dos países ex-soviéticos posteriormente tiveram renovações ou expurgos nas suas Forças Armadas. Aconteceu na própria Ucrânia, né, que de certo modo está acontecendo agora também. A gente já falou de agências de inteligência que eram considerados traidores. Na Geórgia, nos países bálticos, né? Então ela fez essa insinuação. Junto com essa questão, nós temos outros dois aspectos ligados a Moldova, tá? Primeiro, a Rússia teria novamente disparado mísseis contra alvos ucranianos que passaram por espaço aéreo de Moldova, tá? Ou seja, violaram a soberania de Moldova. E segundo e principal, o Putin revogou um decreto de 2012, tá? Que garantia a soberania, né, de Moldova, a autoridade de Moldova, melhor dizendo, né, para qualquer solução sobre a região da Transnistria. Recapitulando, o que é a região da Transnistria? É uma faixa de terra dentro de Moldova, perto da fronteira com a Ucrânia, em que você, na prática, tem uma república autônoma separatista pró-Rússia e tropas russas ali. Tá? Nós temos tropas russas nessa região desde o fim da União Soviética. E esse documento de 2012 dizia, olha, para resolver o futuro da Transnistria, a autoridade de Moldova será inquestionável, ou seja, vai ser uma região autônoma, ela vai fazer um referendo pela independência, vai ser parte de Moldova como um território qualquer. Então agora ela foi revogada sob a justificativa de garantir o interesse nacional da Rússia em conexão com as profundas mudanças ocorrendo nas relações internacionais. Tá? Essa foi a justificativa. Em bom português, pode ser que a Rússia coloque gasolina na fogueira da Transnistria. E a gente explica desde o início da guerra que a Transnistria e Belarus servem como ferramentas de pressão contra a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia não consegue, então, usar todas as suas tropas no leste do país, porque existe a expectativa de uma eventual ofensiva russa pelo sul, vindo de Moldova, ou pelo norte, vindo de Belarus. Tá? Agora falando das negociações de paz. A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, né? Muitos dos nossos ouvintes devem ter visto as manchetes, né? Tipo, Rússia avalia a proposta de paz de Lula para a guerra da Ucrânia, né? Ou então, Ucrânia sinaliza que aceita a proposta de Lula para acabar com a guerra. O que aconteceu? Na Conferência de Munique, países do sul global, como Brasil e Índia, afirmaram a necessidade de mediação no conflito, de fim do conflito, e o Brasil se oferece como um mediador neutro, o que foi bem aceito pela Ucrânia e
também pela Rússia. Porém, ambos os países sempre fazem os seus asteriscos. As manchetes não refletem os asteriscos, né? A Ucrânia falou, olha, a gente vê com muito bons olhos o Lula querer mediar. Por quê? Porque o Brasil é um país neutro, porque Lula é um cara que tem reconhecido globalmente, mas queremos manter nossa integridade territorial e queremos os 10 pontos do plano de paz do Zelensky e que os criminosos de guerra sejam punidos. A Rússia, viu seu vice-ministro de Relações Exteriores, falou a mesma coisa. O Brasil é um país aliado, Lula é um baita cara legal, a gente vê isso com muitos bons olhos, mas queremos a desnazificação, a desmilitarização da Ucrânia e que a Ucrânia pare de atacar cidades russas e perseguir os russos. Então, a proposta do Brasil mediar essa guerra junto com outros países do chamado Sul Global pode avançar, deve avançar, mas não tomem cuidado, especialmente ao ver sua manchete, que não significa que assim, que amanhã o Zelensky, o Putin e o Lula vão se sentar numa mesa, vão se reunir por 3 horas e sair com um projeto de paz final. E o Lula vai ganhar um Nobel da Paz. É possível que isso aconteça. Não, sim, mas não... Não vai ser do dia para noite. Justamente, é uma construção. Eu acho que o interessante disso, né, o fato notícia, é que o Brasil voltou a exercer um papel de mediação global. Isso. E isso é o interessante, né? Citando o atual chanceler, o Brasil voltou. Deixou de ser um par internacional, como dizia o penúltimo chanceler, que agora virou um youtuber fracassado. Não, é sério. Desculpa, Ernestão, você tá pagando mico, cara, com esses vídeos. Tipo, os seus... Cara, os seus vídeos estão com... tem menos audiência que sei lá, boa parte dos youtubers de divulgação científica. Não tô nem falando do Felipe Neto, entendeu? Mas enfim, Ernestão, cada um sabe, né, o que faz da vida. Outra coisa interessante dessa questão da projeção brasileira como mediador, Brasil como país neutro, país do sul global, país afetado indiretamente pela guerra, né, nas questões econômicas, é o fato de que o Brasil, ele pode servir, melhor dizendo, né, como uma espécie de balão de ensaio da paz. A proposta brasileira, ela acaba sendo um pouco, entre aspas, a palavra não é bem descartável, mas é assim, se der errado, se não chegar a um acordo final, alguma coisa assim, se ela servir apenas para tatear uma coisa ou outra, as potências podem lidar bem com isso, sabe? Um fracasso do Macron em tentar mediar a guerra, e óbvio, o Macron hoje não teria como ser um mediador, porque a França tem uma posição pró-Ucrânia, né, mas ele tentou ser um mediador no começo, seria muito mais impactante para a OTAN, para a União Europeia e para os Estados Unidos, do que o Lula. O Lula, ele acaba podendo servir uma espécie ali de é um termo que acaba ficando um pouco meio de mau gosto, peço desculpas, mas ele acaba podendo servir como uma espécie de franco atirador. Olha, se o Lula conseguir a paz, ótimo. Se ele não conseguir, tudo bem, não é um fracasso. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Tá? O Lula, eu digo o governo brasileiro como um todo, né? E o governo brasileiro com apoio desses países do sul global. Inclusive, esse painel que eu mencionei em Munique contou com a presença de diplomatas africanos e da Colômbia também, por exemplo. Tá? E o Brasil, ontem, dia 23, votou na Assembleia Geral da ONU a favor da exigência da retirada de tropas russas do território ucraniano. E participou da redação do texto também. Isso. Né? Votou sim, não se absteve. Tá? A Armênia, por exemplo, se absteve, né? Porque não quer contrariar a Rússia. Que é um dos seus poucos aliados. Né? Então, assim, é importante a gente fazer esses destaques, porque se você entra nas redes sociais, parece que ou o Lula vai conseguir a paz amanhã, ou que o Lula é uma figura completamente desprezível que não vai conseguir fazer nada. Sendo que não é nenhum nem outro. Ou que está passando pano para o Zelensky ou para o Putin. Isso. E finalmente tem uma questão que a gente já tratou aqui. Porque para a narrativa de muitas pessoas, a guerra é interessante que continue. Ah, sim. Para a narrativa e para o bolso também de muita gente. Eu digo mais aqui para o contexto político brasileiro. Isso, assim. isso.
O que tem né, os armchair generals, enfim, né? Mas é isso aí. Tem os professores não sei da quanta também, que às vezes também só fala groselha. E aí tem outra coisa que acho que nesse 1 ano de guerra é essencial a gente falar, repetir, na verdade, é que hoje a guerra está num impasse desgraçado. Porque a gente está num momento em que basicamente é impossível a Rússia ganhar a guerra, no sentido de que a Rússia já teve perdas humanas e materiais enormes, muito maiores do que achava que ia ter. A Ucrânia é um país enorme, a Ucrânia é um país que está recebendo muita ajuda militar. Então, assim, a Rússia não vai ocupar todos os territórios que gostaria de ocupar e não vai tomar Kiev, tá? Não vai conseguir. Ao mesmo tempo, a Ucrânia não vai conseguir enxotar a Rússia do seu território, tá? Então, assim, a gente está numa situação em que nenhum dos dois vai perder e nenhum dos dois consegue ganhar. Porque se depender do momento que chegar, do aperto que chegar, aí vai entrar a questão das armas nucleares, enfim. Então, assim, a gente está num impasse ferrado nesse conflito, tá? Não existe solução militar para a guerra na Ucrânia, pelo menos não nesse momento. A não ser que a Rússia decida mobilizar completamente suas reservas e mandar todo o resto das suas tropas profissionais para cima da Ucrânia, ou seja, um all-in que comprometeria o poderio militar da Rússia pelas próximas 2 gerações, não tem solução militar viável. Tá? A Ucrânia, mesmo recebendo dezenas de bilhões de dólares em auxílio militar, a Ucrânia também vai ter os seus limites, seu limite de potencial humano, tá? De recursos humanos, melhor dizendo, né? O seu limite de que os armamentos sempre vêm com observações de não usar contra território russo, né? De que territórios em que os russos estão presentes há mais tempo já são territórios muito mais fortificados, então parte do leste do Donbas, da bacia do Don e a Crimeia. Então é uma guerra que não tem solução militar hoje, tá, gente? Alguém precisa ceder, né? Todo mundo tem que ceder, na verdade. O problema é quem. E finalmente, né, a gente vai em outras notícias da guerra. Uma notícia que eu não lembro se a gente comentou semana passada ou não. Retrasada, no caso. Retrasada, né? O governo dos Estados Unidos aprovou a venda de sistemas e munições HIMARS, né, o sistema de lançamento de foguetes para a Polônia, num contrato de 10 bilhões de dólares. Ou seja, né, daqui a pouco, de uma venda e outra venda aqui, já consegue recuperar, né, o que botou na Ucrânia. O dono do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, ele afirmou que algumas lideranças militares russas são traidores, dizendo que as Forças Armadas russas não estariam fornecendo as munições necessárias para o grupo Wagner. E por isso o grupo estaria sofrendo muitas baixas. Tá? Ele fez um vídeo dizendo que são traidores. Aí, uma notícia, né, que vai, assim, jogar gasolina na fogueira sobre toda aquela discussão de desnazificação e tal. E, assim, vou repetir, a gente tem 200 programas sobre a guerra na Ucrânia, teve esse programa de um ano atrás, tem o programa de dezembro de 2021, que a gente já falava das questões do conflito, quando, né, tinha ali os anúncios de uma invasão iminente. Então, assim, para deixar claro, para lembrar, dizer que a Ucrânia é um país de nazistas, é um país que todo mundo é nazista, que o governo é totalmente nazista, ou que a suposta desnazificação é um objetivo político legítimo da Rússia e não hipocrisia de discurso, é uma coisa. Outra coisa é que não se pode negar que existem diversos grupos neonazistas na Ucrânia com muito poder e autoridade, inclusive dentro da Guarda Nacional das Forças Armadas Ucranianas. Acabei de citar o Batalhão Azov. Isso. E por que eu tô falando disso, meu caro Matias? Porque, como a gente falou em programas recentes, né, a Alemanha está recebendo muitos militares ucranianos para serem treinados lá. E uma alma querendo tacar gasolina na fogueira publicou um anúncio, sabe assim, tipo, um aviso, né, uma folha impressa com o brasão ali do ministério, que foi colocada num quartel, afirmando que é proibido a exibição de símbolos ligados ao fascismo e ao nazismo nas instalações militares russas. E que isso pode acarretar até 3 anos de cana.
Se teve o aviso é porque ocorreu. É. Né? Então alguém foi lá com um sol negro. Vou aqui treinar na Alemanha com o sol negro aqui na minha farda, ou com a Totenkopf das SS. Ou na própria pele. Pois é. Então teve esse aviso nesse quartel, pelo menos em um quartel alemão. Continuando aqui nesses outras notícias, meu caro Matias, a Marina Yankina, né, ela era uma oficial militar, chefiando, né, o Departamento de Apoio Financeiro, né, do Distrito Militar Ocidental Russo, e ela porque caiu da janela. Mais um caso de defenestrite. Não sei quando que a OMS vai continuar ignorando esse surto na Rússia putinista. Lembrando que defenestrite é propriedade intelectual de Matias Pinto. Aqueles avisos bem rápidos, assim, né? O Ministério da Saúde adverte. Defenestrite é uma propriedade intelectual de Matias Pinto. Qualquer uso irregular será punido de acordo com os termos da lei. Não compartilhe pirataria. Aqui é copyleft, pode compartilhar. O Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, visitou a Turquia, né, como parte ali do amparo, inclusive, aos efeitos do terremoto. Disse que o governo dos Estados Unidos vai fornecer 100 milhões de dólares em ajuda humanitária para a região. E nesse contexto, também, né, ele se encontrou com o Çavuşoğlu, seu homólogo turco, e disse que é importantíssimo que Finlândia e Suécia sejam aceitos na OTAN e que os dois países estão tomando seus passos concretos, né, para cumprir o seu acordo. E, finalmente, a Rússia lançou ontem, né, na madrugada de hoje, na verdade, né, uma cápsula, né, Soyuz, a partir do cosmódromo de Baikonur. A nave está vazia, tá, para a Estação Espacial Internacional, e ela vai voltar com os cosmonautas Dmitry Petelin, Sergei Prokopiev e o astronauta Frank Rubio. Lembrando que a cápsula Soyuz que eles voltariam foi atingida por um meteorito, né, sofreu um problema. Então a Rússia enviou uma nova nave para que eles possam retornar à Terra. Aí, meu caro Matias, a gente vai brevemente girar por algumas outras notícias europeias, né? E começando pelo Cáucaso, né? O ministro de Relações Exteriores de Luxemburgo visitou Yerevan, capital da Armênia, e ele criticou o acordo da União Europeia com o Azerbaijão para o fornecimento de gás, tá? Dizendo que sabemos que desde o último dia 24 de fevereiro, né, ou seja, o dia da invasão da Ucrânia, a Europa precisa de novas fontes de energia. Porém, não podemos vender nossas almas por gás ou petróleo, né? E aqui uma referência ao acordo da União Europeia de comprar gás do Azerbaijão, que a gente criticou bastante aqui. O governo armênio, do bundão do Nikol Pashinyan, ele é um bundão. Ele afirmou que o seu governo enviou uma proposta de um acordo de paz definitivo ao Azerbaijão, inclusive para solucionar a questão da República de Artsakh. Não foram revelados detalhes. E, finalmente, a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, por 13-2, determinou que o Azerbaijão deve remover todos os bloqueios que ligam a Armênia e a região de Nagorno-Karabakh, da República de Artsakh. Lembrando que decisões da CIJ são legalmente vinculantes, ou seja, o Azerbaijão precisa obedecer às decisões, senão será alvo de sanções, tá? Não é uma consulta, não é um conselho, é uma determinação vinculante. Tá? A decisão, inclusive, envolvia questões de campos minados e tudo mais. Vocês podem ler um pouquinho mais no site da Al Jazeera. Do Cáucaso, vamos para o Chipre, meu caro Matias, já que no último dia 12 de fevereiro tivemos o segundo turno das eleições presidenciais cipriotas e o conservador Nikos Christodoulides foi eleito com 51%, e o comunista Andreas Mavroyiannis ficou com 48%. Ou seja, o conservador venceu o segundo turno e agora o Christodoulides é o novo
presidente do Chipre. Do Chipre, vamos para a Bulgária, onde 18 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão abandonado como parte de um esquema de tráfico de pessoas. Tá? Infelizmente, mais uma notícia, né, de pessoas encontradas em caminhões. Lembrando, em 2015, né, lá no início do Xadrez Herbal, nós tivemos um caso de 71 pessoas que foram encontradas mortas dentro de um caminhão na Áustria com motoristas búlgaros. Tá? Os motoristas búlgaros foram presos e condenados. Tá? Da Bulgária, nós vamos para a Alemanha, onde tivemos as eleições do estado de Berlim, né? As eleições repetidas devido ao fato de que a primeira eleição foi anulada por repetidas... a gente comentou aqui no programa retrasado, né? Não eram nem fraudes, eram maus procedimentos, porque não foram fraudes porque não foram para beneficiar alguém, foi uma eleição desorganizada, confusa, né? Quem diria que os alemães não sabiam fazer uma eleição? Se bem que pensando assim, né, até tudo bem, né? Brincadeiras à parte. E já tivemos fraudes, né? Confirmando, né, as pesquisas, o Kai Wegner, do CDU, Partido Conservador Alemão, ficou em primeiro. Foi a primeira vitória conservadora no estado de Berlim desde a reunificação, tá? E os conservadores ficaram com 52 assentos dos 159. Só que, como a gente também mencionou no último programa, muito provavelmente seria um caso de venceu, mas não levou. Por quê? Porque, embora eles tenham ficado com 52, a maioria é 80. Tá? Então, a coalizão formada pelos sociais-democratas, verdes e a esquerda, que era o governo já, vai ter maioria. Então, a CDU não vai conseguir formar governo. Então, assim que acabar o prazo dele, né, dele poder formar o governo, muito provavelmente teremos a restauração da coalizão de esquerda e centro-esquerda. O Alternativa para a Alemanha, o AfD, ficou em quinto, com 17 assentos, ganhando 4. E então, da onde veio o crescimento dos conservadores e do AfD? Veio do fato de que os liberais, os FDP, lembrando que a gente sempre faz essa piada, eles ficaram com menos de 5%. Então eles não passaram no coeficiente eleitoral, então eles perderam todos os seus assentos. Tá? Então os liberais acabaram sendo retirados, né, do parlamento do estado de Berlim. Também na Alemanha, o governo alemão expulsou 2 diplomatas iranianos em protesto à execução de um cidadão com dupla cidadania, um teuto iraniano foi executado e em protesto, um germano iraniano foi executado e em protesto a Alemanha expulsou 2 diplomatas iranianos. Cruzamos o Reno, vamos para a França, já que a reforma da Previdência na França foi aprovada, né, na Assembleia Nacional, que seria a Câmara dos Deputados, e agora será debatida no Senado. Tá? Também na França, a Justiça condenou 4 integrantes do grupo Le Barjol, que é um grupo de extrema-direita que pretendia realizar um atentado contra o Emmanuel Macron em 2018. Tá? E eles foram condenados à prisão por 4 anos, né, por posses de armas. Cruzamos o Canal da Mancha, meu caro Matias, já que as 2 maiores redes de supermercados britânicas, afirmando que devido a uma crise no setor agrícola e também alta internacional dos preços devido à guerra na Ucrânia, iniciaram um programa de racionamento de frutas e vegetais frescos, tá? Então agora as pessoas, né, terão um limite para comprar tomate, pimenta, pimentão, pepino, alface, saladas prontas, brócolis, couve-flor e raspberries. Eu não sei qual seria a tradução de raspberries. Deve ser uma prima da amora. Então você vai ter... Ou framboesa, sei lá. Então as pessoas terão limitações para comprar esses itens no Reino Unido. Tão caros a culinária britânica. E aí teve alguém que tweetou assim, que tipo, teve 100 mil curtidas, vários ouvintes nossos marcaram,
foi um humorista britânico, acho, dizendo: a Liz Truss pelo menos tinha vegetais frescos para dizer o quanto o governo dela ia durar. Não, se faltasse ervilha, quem segue a página Footscram no Twitter sabe como os ingleses gostam de ervilha. Se tivesse ervilha aí no meio, o bicho ia pegar. Cara, pra mim, o que os ingleses comem é peixe e batata frita. Enfim. Estereótipos culinários por Felipe Nobre Figueiredo. É o racismo do bem. Também no Reino Unido, e aí uma notícia, né, que bastante impactante, a Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, anunciou a sua renúncia. Tá? Uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, ela que estava indo bem em pesquisa de avaliação. Ela fez esse anúncio público dizendo que vem de uma avaliação de longo prazo e profunda, que ela não está conseguindo dar absolutamente tudo de si e que a renúncia não está relacionada a questões recentes. Por outro lado, muitas pessoas comentam que o seu governo sofreu 2 derrotas recentes, né? A primeira delas foi que a Suprema Corte Britânica, né, não autorizou um novo referendo escocês pela independência, afirmando que ele precisaria de uma autorização da Casa dos Comuns, da House of Commons. E o segundo foi a lei dos transgêneros, né? A nova lei de transgêneros escocesa, que foi vetada pelo governo britânico, pelo governo Rishi Sunak. A gente comentou isso aqui, acho que 3 semanas atrás, né, em que o Rishi Sunak afirmou que isso causaria uma desigualdade, né, nas leis dentro do Reino Unido. Então, se especula que pode ter ligação com essas 2 questões. Do Reino Unido, a gente pega um barco, vamos até Portugal, já que o governo português anunciou que vai acabar com o programa de, né, os vistos dourados, né, os Golden Visas, que são aqueles em que pessoas que têm muita grana falam: olha, vou investir no seu país, e na prática compra o visto ou até mesmo a nacionalidade. Né? No caso do Chipre, você tinha compra da nacionalidade. E segundo, vai limitar a operação de aplicativos de imóveis. Basicamente vai limitar a operação do Airbnb. E o que isso tem a ver? Tá? Portugal está passando por um processo inflacionário nos aluguéis e preços de imóveis. Culpa dos brasileiros. Também, não tenho dúvida. É culpa da Carlinha, nossa amiga, né? Nossa querida Carla Sampaio, que está estudando lá. Brincadeira. O João Kleber mora em Portugal também, não é? Uma pá de brasileiro tá morando. É culpa do João Kleber. Mas... Então, o governo português anunciou essas medidas, dizendo que essas medidas estão colaborando para inflacionar o preço dos aluguéis. Tá? E finalmente, uma Caro Matias, 2 notícias europeias. A Comissão Europeia proibiu que o TikTok esteja nos aplicativos, nos dispositivos corporativos da União Europeia. Tá? Então, assim, se você é um funcionário da União Europeia e você tem, sei lá, o celular corporativo, o pessoal, você pode ter o TikTok no seu celular pessoal, não pode ter no corporativo ou no computador. Aquela questão que a gente sempre comenta aqui, né, de que aplicativos e redes sociais servem para drenar, para extrair os dados das pessoas, e nesse caso a União Europeia afirma que é um problema de segurança, porque quem está roubando os dados é a China. Né? Quando são os Estados Unidos roubando os dados, tudo bem, o problema é quando é a China. E vice-versa. E a União Europeia também impôs novas sanções contra Mianmar, especialmente lideranças militares da ditadura de Mianmar.